never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então convido vocês a pegarem os livros de vocês e abrirem na página 250. E hoje o nosso conteúdo é sobre numeral. Professora, mas numeral não é de matemática? Dentro também da língua portuguesa, nós também temos o numeral, que é diferente de número, diferente de algarismo, mas que pertence, à classe gramatical da língua portuguesa. Então vamos lá conhecer? Então peguem os livros de vocês em numeral. Primeiro, vamos ler juntinhos aí essa placa, esse quadro que nós temos aí na página 250. O que é que diz esse cartaz? Diz o seguinte: te amo 24 horas por segundo. Então vamos lá. Numeral. Qual é a classificação para numeral? Numeral é possível caber 24 horas em um segundo? E aí, tem como colocar 24 horas em um segundo? Um dia todo em apenas um único segundo? Na matemática não, mas na língua portuguesa, na linguagem figurada, sim. Vamos observar. Na linguagem figurada, o texto, na fotografia abaixo, pretende demonstrar o tamanho do amor que se sente. Tão grande, tão constante, que todo segundo seria explorado ao máximo para se amar, certo? Então, dentro da linguagem figurada, dentro da classe gramatical da língua portuguesa, é possível. É um amor que está, vamos dizer assim, com um impacto muito grande, E nós temos aí a caracterização para numeral. O que significa numeral? Numeral é a palavra que empregamos. Numeral é a palavra, isso mesmo que você ouviu, é a palavra que empregamos para indicar quantidade, ordem, divisão ou multiplicação, certo? Então, nós vamos ver já aqui a classificação dos numerais na página seguinte. Mas antes, nós temos que ainda na página 250. No texto acima, 24 ou 24 é um numeral, uma classe gramatical variável que acompanha os substantivos ou as palavras substantivadas. Mas, atenção, nós temos aí um quadro. Numeral é diferente de número, que também é diferente de algarismo. Sabem de onde surgiu a palavra algarismo? Isso, ela surgiu lá da palavra, ela surgiu na Arábia. Ela foi criada pelo um árabe, o nome dele Abu Jafar Mohammed. Então, não é à toa que nós temos algarismo de árabes, porque foi inventado por um árabe, certo? Então, deu origem à palavra algarismo. Vamos lá, número. A classificação para número. Número é a ideia de quantidade. E com ele realizamos as operações matemáticas. Então, quando se fala em matemática, se fala em número. Dentro da língua portuguesa, nós temos o numeral, que é a palavra que acompanha os substantivos ou as palavras substantivadas, certo? Indicando ordem, indicando multiplicação, fracionários e etc. O numeral é a representação dessa ideia, que pode ser feita por algarismos, o número 2 e 4, ou palavra 24. Portanto, o algarismo é o símbolo dentro de um determinado sistema, 2 e 4. No nosso sistema decimal temos 10 algarismos, então de 1 a 10. Os numerais, a depender do tipo de ideia de quantidade, estão subdivididos.
em cardinais. Nós vamos já observar quais são os cardinais. Parece veicular a ideia mais básica de quantidade, enquanto os decimais decorrem dessa ideia primária e tem a ver com a localização da parte em relação ao todo. Veja no quadro seguinte a classificação dos numerais, certo? Então vamos lá. Nós temos aí as classificações, classificação dos numerais, na página 251. É bom que vocês acompanhem, né, para vocês observarem os tipos, né, a classificação dos numerais que nós temos dentro da língua. Nós temos aí algarismo. Primeiro nós temos o romano e depois nós temos o arábico. Como vocês sabem, o arábico é o que nós utilizamos, né, que surgiu lá na Arábia, foi criado por Mohammed, né, por um árabe, por isso o nome de algarismo, nome de arábico. Então nós temos aí o tipo de algarismo, dois tipos, o romano e o arábico. Logo depois, em seguida, nós temos o numeral cardinal. Professor, o que significa esse numeral cardinal? O cardinal indica quantidade precisa, é aquele que você escreve por extenso. 1, 2, 3, a palavra, ok? Cardinal, palavra, extenso. Nós também temos os numerais ordinais, indica a ordem em uma série. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Vai indicar a ordem em por exemplo, uma fila que vocês sentam. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então, o numeral ordinal, ordem. Como o nome já diz, ordinal vem de ordem. Então, vocês já devem lembrar. Ordem, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente, ok? Logo depois, em seguida, nós temos o numeral multiplicativo. Quando se fala em multiplicativo, se lembra logo da multiplicação. Então, fica bem mais fácil. Indica a multiplicação ou múltiplo. Exemplo, dobro, duplo, triplo, quádruplo e assim sucessivamente. Vocês têm aí a classificação até o milésimo, que dá para vocês observarem. E por último, nós temos o numeral fracionário. Como vocês sabem, fração, né? Como se fosse uma forma de divisão. Indica a divisão, partes do todo. O exemplo mais simples que eu gosto de fazer é uma pizza. Uma pizza recortada em 10 fatias, em 8 fatias, em 4, em 2. É muito simples, né, de entender, compreender a divisão dentro dos números fracionários. Nós temos aí no livro de vocês meio, metade, terço, quarto, quinto e assim sucessivamente, certo? Então lembrem-se sempre, algarismo, romano e arábico, ou árabe, né? Os algarismos. O cardinal, quando você escreve por extenso. O ordinal, quando se tem ordem, já o nome já fala. O multiplicativo fala sobre a multiplicação, tem tudo a ver com a multiplicação. E o fracionário é a divisão de um todo, né? Eu pego uma pizza, corto ao meio, a metade, 2 terços, 1/2 e assim sucessivamente. Então é bem simples. Então, dentro da língua portuguesa, o numeral é a palavra que empregamos para indicar quantidade, ordem, divisão ou multiplicação. Daqui vocês vão usar esses números, os cardinais, os ordinais, o multiplicativo e o fracionário. E fica o algarismo, né, para matemática, que são os números. Aí no livro de vocês próprios já fala, né, que o numeral é diferente de número, que é diferente de algarismo, certo? Então, dentro da língua portuguesa e também dentro das atividades, vocês vão perceber a utilização do numeral e o quanto que ele é importante, né, para a construção das frases, dos textos e assim sucessivamente, certo? Então, na página 252, nós ainda temos um pouco, né, que fala sobre os numerais. Vamos lá. Por oferecer alguma dúvida, é comum encontrar os numerais ordinais e multiplicativos representados por expressões como
Fiquei na posição 50 no concurso. Por quê que se fala 50? Porque 50º lugar é um nome que não é um nome tão comum, certo? Então algumas pessoas têm até dúvida, né, na hora de pronunciar a palavra, certo? Ele ganhou 10 vezes o salário na ação judicial. Esse 10 vezes, no caso, é o décuplo do salário. Então, como vocês sabem, os nomes são meio estranhos, né? Difícil de pronunciar. Então, para facilitar, nós utilizamos mesmo os números para indicar, né, a posição, a ordem dentro das frases. Aí nós temos lá mais à frente. Os números variam em gênero nas seguintes situações. Então, nem sempre eles vão, como eu falei, o numeral é uma palavra variável, né? Ela pode variar, ela pode mudar. E ela irá mudar dentro dessas situações, questão de gênero. Quem é gênero? Que é gênero masculino e feminino. Então, vamos lá nos exemplos. Apenas os cardinais 1 e 2, um carro, uma casa, 2 carros, 2 casas, 21 lojas, 42 academias. Então perceba que o substantivo estando, né, no masculino, lógico que o numeral ele passa também a concordar em gênero, então ele passa também a ser masculino. E vocês viram que há alguns exemplos onde o substantivo ele é feminino e o numeral ele passa, né, também para concordar em gênero para o feminino. Então são nessas situações, né, de 1 e 2. E dentro dos ordinais, primeiro lugar, quinta visita, 10º colocado, 70ª chamada. Então eu não posso dizer primeira lugar. Então lugar é masculino, então a palavra tem primeiro, né, tem que concordar em gênero. Como acontece? Quinta visita, não posso dizer quinto visita, sendo que visita é feminino. Então eles concordam. Isso vai ser possível, né? Não é questão de decorar. Vocês ao praticar vão perceber que alguns, né, dentre desses, eles precisam dessa mudança para que haja concordância e para que haja, né, uma coerência entre substantivo e os numerais, certo? Então vamos lá. Apenas o fracionário meio, que também quando ele tem o substantivo, né, no feminino, ele também vai passar o cardinal, né, no caso, fracionário, ele passará para o feminino. Exemplo: meio, meia porta. Então porta é feminino, então o meio passa a ser meia, metade, certo? Então isso vai ser possível vocês praticarem, né, dentro dos exercícios e tirarem as dúvidas de vocês. E qualquer, vamos dizer assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que estarei aqui à disposição de todos, certo? Então, um ótimo fim de tarde a todos. E eu vou deixar a atividade com vocês. E é importante que vocês leiam esse quadrinho aí, Aprenda Mais, que está na página 252. Sempre esses quadros, eles têm alguma, vamos dizer assim, alguma coisa interessante que facilita o entendimento de vocês. Na fala, os numerais fracionários e os multiplicativos geralmente são utilizados da seguinte forma. Para o sentido fracionário, utilizamos um numeral ordinal seguido do substantivo parte. Exemplo: sexta parte do livro. Outro: quarta parte da história. Então essa parte, né, reunindo a questão dos números multiplicativos. Outro exemplo: para o sentido multiplicativo, utilizamos um numeral cardinal seguido do substantivo vezes. Gritei 5 vezes. Então quer dizer que você não precisa usar a multiplicação, né? Você coloca o nome vezes, que já dá o entendimento, né, da multiplicação, do multiplicativo. Outro exemplo: telefonei 2 vezes. Não preciso falar telefonei dupla
vez. Então, esse vezes já adianta, né, e te ajuda na questão de indicar o multiplicativo, o numeral multiplicativo, certo? E para vocês, vai a atividade da prática linguística, que está na página 252 e vai até a página, deixa me ver, ela é grande, ela vai até na 257. Como a atividade de vocês já foi um pouco, né, já grande, vocês irão fazer a atividade na página 252, observem, 252, e vocês vão até na página 254, até a letra A da quarta questão. O restante nós fazemos no retorno de vocês, certo? Então anotem aí, 252 a 254, a quarta questão, a letra A, tudo bem? E por hoje é só, espero, né, que tenham entendido, compreendido, e qualquer dúvida estarei aqui à disposição. Então, tchau, tchau, bons estudos, beijos!